Olá, meu amigo e minha amiga, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente a mais uma classe da Escola Sabatina para professores. Hoje está aqui conosco novamente o pastor Bruno. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Patrick. O Lucas sempre está aqui conosco. Hoje não pôde. Tá dodói, infelizmente. Doente, não pôde vir. Mas com certeza na próxima estaremos juntos. Já estaremos aqui novamente juntos. Deus quiser. Amigos, no dia 23 de agosto, nós teremos um projeto muito especial aqui no nosso campo, a Associação Rio de Janeiro. Qual é o programa? E você não pode deixar de participar. É o projeto Maná. Nesse projeto é a oportunidade que nós temos para fazer a assinatura da lição da Escola Sabatina. Vai ser um dia inteiro dedicado. Começa a que horas, pastor? Começando às 8 horas da manhã e finalizando-se às 20 horas. 8 da noite, quer dizer, um dia maravilhoso. E para dar uma estimulada aí, a gente tem até uma promoção. Dependendo do número de assinaturas que você fizer, você ganha mais uma. Como é que é isso aí, pastor? Funciona assim, você paga por 3 e ganha mais uma lição de presente. Então a família inteira já pode ser contemplada. Justamente. Então programe-se, prepare-se. Dia 23 de agosto. Projeto Maná. E nós não podemos esquecer, estamos numa classe para professores e temos usado dicas a cada programa, baseadas nas 52 dicas para professores da Escola Sabatina. Wagner, qual é a dica de hoje? O nível mais elevado da aprendizagem que devemos alcançar a partir de nossas escolas sabatinas é a transformação do caráter. Os desafios de um professor cristão se resumem a levar as pessoas ao conhecimento dos fatos da Bíblia, à compreensão do seu significado e à identificação do caráter de Cristo. Primar por um nível superior de aprendizagem nos leva ao conhecimento de fatos e à relação destes com a melhoria da forma de vida em sociedade. Um nível celestial de aprendizagem nos conduz ao desenvolvimento de atitudes e condutas cristãs. Professor, a dica de hoje é: esmere-se no apresentar a verdade aos seus alunos. O poder da mensagem em sua vida será exteriorizado e implantado na mente deles. Está aí o recado. Obrigado, Wagner, pelo carinho conosco. Obrigado pela dica do dia também. Que Deus continue abençoando a sua vida e também o seu ministério. O Wagner, ele faz parte de um programa na Novo Tempo chamado Identidade Geral e hoje reservou um tempo para deixar essa dica para você. Pastor Bruno, a lição desta semana foi fantástica. Muito boa de estudar. Excelente. Falamos esta semana de temas difíceis. Difíceis, né? Difíceis, mas antes, vamos orar ao Senhor? Vamos, oremos então. Querido e amado Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nesse momento, queremos adorá-lo em espírito e em verdade, para que o Teu nome e a Tua Palavra sejam exaltados, absorvidos por cada um de nós e a Tua mensagem espalhada para todas as pessoas. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bruno, essa semana nós falamos de um texto que está aí dentro do verso para memorizar, que durante muito tempo foi conhecido também como verso áureo. Eu me lembro que chegávamos na escola sabatina e a primeira coisa que o professor perguntava era o verso para memorizar. Eu me lembro bem que eu precisava fechar minha lição da escola sabatina. Para poder falar direitinho. Decor, né? Hoje não é nem muito usado, né? Eu acho que nem a palavra verso áureo já é para memorizar. Não é mais usada, né? Hoje. Mas nós falamos sobre a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15 e 16. Eu convido você, professor, para que possa abrir a Bíblia conosco. Então, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, nos versos 15 e verso 16. Mas antes da leitura, uma pergunta bem simples. Quem foi Pedro? Pedro é uma pergunta legal aí de você explorar com seus alunos, porque é um personagem conhecido. Pedro, ele foi um dos 12 discípulos, né? Talvez o mais famoso aí pelo seu temperamento, considerado um dos grandes apóstolos, né? A tradição até diz que ele
chegou a morrer de cabeça para baixo, mas Pedro, ele também teve uma grande influência literária, porque ele também foi um autor, e uma dessas passagens o autor da lição aproveitou, utilizando aqui. Justamente. Além dele ter utilizado-se de um copista, né, Pedro, ele ditava e alguém escrevia, né, e acredita que era comum naquela justamente, época. era muito usado na época. Paulo também utilizava-se de um copista, Jeremias também tinha um copista, era muito comum na época dos escritores bíblicos. Pedro, então, ele tem aí a primeira carta, a segunda carta, temos aí uma participação de uma entrevista, tanto com Marcos quanto com Lucas, né? Que ele ajuda esses autores, né? Justamente, mas a segunda pergunta, ainda dentro do quadro de Pedro, o apóstolo, escritor, que sem dúvida foi inspirado por Deus e por isso temos os seus livros. Pedro entendia toda a Bíblia, pastor? Com certeza, não. Ele tinha dúvidas. É bem provável que você fique pensando, ele não entendia? Pessoal, entender algo que está escrito há 1000 anos é diferente de entender algo que está escrito há 500, 200, ou aquilo que foi há pouco tempo ensinado. Pedro, ele tem dúvidas porque ele é um ser humano, e o ser humano tem dúvidas. Inclusive, o autor da lição, ele até explora que nesse verso aqui, ele fala, Paulo que escreve algumas coisas aqui, difíceis de serem entendidas, ou seja, o próprio Pedro, ele assume que ele tem um pouco de dúvida. Isso é comum, viu? Vamos lá então, vamos ver o que o autor nos colocou no verso para memorizar? Eu vou ler então aqui, claro, pastor? Sim, por favor. Vamos lá então. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro, então, ao ler as cartas do apóstolo Paulo, ele fala que epístolas, né? Sim. Ele encontrou algumas dificuldades. O que eu acho legal é que Pedro, ele escreve também em uma, de suas cartas que nenhuma parte da escritura ela é motivada ou inspirada por homens. Ou seja, Pedro está mais preocupado com o todo. Essa visão me atrai bastante. E é claro, aí ele deixa claro que alguns escritos de Paulo, para ele, parecem um pouco difíceis, de serem interpretados. E ele fica preocupado, porque ele não está necessariamente preocupado com Paulo, mas ele termina dizendo, eles também deturpam as escrituras. É um ponto de vista muito legal de você trabalhar. Então é interessante que já na época deles, e aí eles estavam vivos ainda, tanto Pedro quanto Paulo, porque os dois morrem por volta do ano 65 e a mando de Nero. Sim. Paulo foi decapitado e, segundo a tradição, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Mas, enquanto estavam vivos, as cartas de Paulo já estavam circulando. E aí, alguns estavam estudando as cartas do apóstolo Paulo e estavam tendo dificuldades em entendê-las, e havia um grupo de pessoas que estavam deturpando as escrituras do apóstolo Paulo. Com certeza com um tema chamado justificação pela fé. A palavra deturpação, professor, você também pode usar como interpretação, porque você interpreta de um jeito e em cima desse jeito você leva a mensagem. E Pedro aqui está dizendo, eles estão deturpando, ou seja, não era bem isso que o autor estava querendo dizer. Então, com certeza, havia um grupo de pessoas que estavam crendo em salvação pelas obras, acreditavam nos processos da antiga aliança, a linguagem muito comum no Novo Testamento, jogando para a aliança antiga, que tem a ver com o ritual do santuário, com a circuncisão. Sim. Então eles utilizavam isso para dizer que Paulo estava errado e deturpavam as escrituras. O interessante é que hoje muitos querem provar a guarda do domingo utilizando cartas do apóstolo Paulo. Muitos querem falar de alimentação, o que pode comer, o que não pode comer, dizendo que basta orar e tudo está abençoado, usando um texto fora de contexto do apóstolo Paulo.
E essa é uma parte que a gente vai ver daqui a pouquinho. Justamente. Né? Então, assim, a gente está apenas falando aqui um pouco de quando eu tiro um texto do seu contexto, eu posso criar aquilo que eu quiser. Pode fazer um monte de coisa. Não é verdade? Pedro estava dizendo que tinha uma dificuldade em entender. Interessante, pastor, que a Bíblia ela não apresenta contradições. Não existe contradições na Bíblia. As alegações feitas aqui se baseiam em erros cometidos pelo próprio estudante. Há um autor desconhecido que diz assim: eu já li a Bíblia mais de 1000 vezes e eu encontrei vários erros na Bíblia. E todos os erros que eu encontrei na Bíblia falam de mim. Com certeza. Ou seja, ele foi uma pessoa humilde em dizer o seguinte: eu encontrei o erro porque eu me vi no erro. Justamente. Então todos os erros falam ou apontam para mim, né? Mas nós podemos trabalhar aqui, o autor deixou isso bem claro da lição, podem ter falhas na compreensão da passagem. Não que a passagem não seja exata, mas ao estudar pode haver uma falha, um ruído de comunicação do estudante da palavra de Deus. Mas existem maneiras de poder minimizar isso daí. Justamente. Outro detalhe, ignorar a possibilidade de erros de copistas. É uma possibilidade. Vamos ver. Olha só o que diz Ellen G. White no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 16. Ela diz assim: alguns nos olham seriamente e dizem: não acha que deve ter havido algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores? Tudo isto é provável, e a mente que for tão estreita que hesite e tropece nessa possibilidade ou probabilidade, estaria igualmente pronta a tropeçar nos mistérios das palavras inspiradas, porque sua mente fraca não pode ver através dos desígnios de Deus. Essa é uma citação que está na lição de segunda-feira. Justamente, muito nós encontramos essa citação de domingo, lá. melhor dizendo. E aí já falamos da lição de domingo, que tem a ver com o tema de sábado também, né? Opa! Estão aí amarradinhas, estão em anexo uma com a outra. Possíveis razões para aparentes contradições. Vamos colocar em parênteses, Sim. parte 2. Porque ela é um complemento, certo? Então, dentro desse contexto, quais são as possíveis razões, pastor Bruno, para aparentes contradições? Bom, existem algumas, né? Nós vamos ver aqui pelo menos 4, nós separamos aqui. Uma delas é assumir que um relato parcial seja falso. Ué, pelo fato dele ser parcial, não quer dizer que ele seja falso, mas algumas pessoas acabam dizendo que aquilo ali pode ser porque é parcial e tal. Será? Quer ver um exemplo, pastor Bruno? Marcos capítulo 11. O que fala em Marcos capítulo 11, pastor? Lembra da parábola da figueira? Opa. Jesus ele amaldiçoou uma figueira. E o texto diz que ele passou por aquele local, ele estava em Bet-Fagé. A palavra Bet é casa no hebraico e Fagé é figo. Então ele estava no local onde havia várias figueiras. Chegando nesse local, ele percebeu que havia uma figueira com folhas. E essa árvore tem uma característica diferente. Primeiro os frutos, depois nascem as folhas. Então, se tem folha, tem fruto. Imaginas que já tem um fruto. Quando ele chega naquele local, tinha folha, mas não tinha fruto. Aí Cristo amaldiçoa aquela figueira. E ela morre. No outro dia passam por aquele local e Pedro questiona: mas Senhor, aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, ela morreu, secou até a raiz. Pastor, mas eu não estou entendendo qual parte aí que alguns dizem que é errado. De acordo com alguns estudiosos, Marcos inventou isso. Ele achava que era a época de figo, mas não era. Se eu creio desta maneira, eu jogo a inspiração por terra. Porque Cristo estava usando uma figueira impossibilitada de dar frutos. Entendeu, querido professor? Aquela árvore não dava frutos. E aí Jesus Cristo, ele usa aquele fato, aquele momento, para mostrar que existem vários cristãos que estão impossibilitados de dar fruto. E aí ele diz o que é: falta de oração, falta de fé e o ato de não perdoar. Aqui a gente também pode utilizar, pastor Patrick, a ideia do aparente fiel. Ele aparenta ser fiel, aparenta ser um bom religioso, mas no fundo não sai nada. É uma religião sem cristianismo.
Aí, pastor, você falou que são 4 tópicos. Vamos lá. O segundo tópico tem a ver com assumir que diferentes narrações sejam falsas. Ou seja, existem relatos que são diferentes, então só porque eles são diferentes, então é falso. Tem algum exemplo? Opa, nós separamos aqui Hebreus capítulo 9. Vamos lá? Hebreus capítulo 9, vamos lá. Hebreus capítulo 9, dos versos 1 a 5. E o que diz lá, pastor? Pode ler ali, pastor, para a Claro, gente. vamos Hebreus lá. 9, 1 a dos 5. versos 1 a 5. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo, ou o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. E sobre ela os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Destas coisas, todavia, não falaremos agora. Essa parte é legal, hein? Porque aqui ela aparenta ser falsa, porque no Antigo Testamento diz que no Santíssimo só tinha um tipo de móvel. E aqui você leu que parece 2 móveis. que tem 2 móveis dentro do Santíssimo, então só pode ser falso, é ou não é, pastor? Vamos entender. E aí, é ou não é? Eu entrei dentro do santuário. Então eu entro no lugar santo. O que eu tenho no santo? Então no santo a gente tem, vamos lá, tem um candelabro, Certo. ok? Aí a gente tem a mesa com os pães, né? Os pães da proposição. Nós temos também o altar de incenso ali dentro, que é a parte que fica diante do véu, do Santíssimo, que vai separar o santo do Santíssimo. Ok, eu abro a cortina, então eu tenho a arca da aliança. A arca da aliança propriamente com os querubins. dita. Isso. Só que Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 9 que o altar de incenso está no lugar santíssimo. Está junto com a arca. Então está errado, porque o Antigo Vai. Testamento diz que o altar de incenso ficava no santo. No santo, diante do véu que separava o Santíssimo. Como resolver essa matemática, querido professor? Estaria o apóstolo Paulo equivocado? Opa, essa daí todo adventista sabe responder, pastor Patrick. Ou estaria a Bíblia em contradição? A Bíblia não entra em contradição não, irmão. Olha aí. Paulo estava dizendo que, geograficamente, o altar de incenso está no santo. Funcionalmente, no Santíssimo, porque a fumaça saía do santo, do altar, subia e entrava no local, preenchia o Santíssimo, e essa função do altar era específica, por isso que ela ficava bem diante do véu, bem pertinho, para que a sua fumaça subisse e cobrisse o ambiente, principalmente o segundo ambiente, que é o Santíssimo. Ok, qual que é o tópico 3 aí, pastor? Esquecer-se que a Bíblia não usa uma linguagem científica. Às vezes a gente quer falar, né? Jonas, ele foi engolido por uma baleia. A Bíblia usa expressões científicas assim? Primeiro que a Bíblia não falou nada além de um peixe grande. Um grande peixe. Ou seja, a Bíblia às vezes parece ser simples, mas não é simplória, é diferente. E aqui, esse é um ponto que a gente está ressaltando. O relato parcial pode ser falso, não quer dizer isso. A narrativa é diferente, também não é falso. E a Bíblia ela não usa linguagem científica, a gente não pode exigir isso dela. Inclusive, temos também o exemplo de Lázaro. Aqui, a ressurreição de Lázaro, a ressurreição dele. Que é algo também que a ciência não consegue explicar. Exatamente. Ok. Um outro ponto aqui é ignorar que a Bíblia usa recursos literários, não é só um, nem 2, nem 3, ela usa alguns recursos literários, e é por isso que é importante, quando a gente estudar a Bíblia, que a gente vai se lembrar o seguinte: cada tipo de escrita, que é esse recurso literário, ele exige um tipo específico de hermenêutica, de interpretação. Vamos lá, nós temos, por exemplo, aí um gênero jurídico. Muito comum no Pentateuco. Que é o livro da lei, escrito por Moisés, que é os 5 primeiros livros, que é conhecido também como a Torá.
Torá. E ali nós temos um complexo de 613 leis. Por isso ele é chamado também de parte literária jurídica. Mas nós temos o gênero narrativo também. Que é muito gostoso de você estudar com seus filhos, é bem tranquilo, é bem fácil, bem legal de você absorver. Tem outro método também que poderíamos dizer de poesia. Lindíssimo, né? Nos livros poéticos. Jó é um livro poético, inclusive, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Agora, pastor, Jó é um livro poético. Sim. Mas Jó fala de morte, de perder tudo, de tristeza. Como vê uma poesia dentro disso? A poesia está exatamente no drama da vida, né? Então, quando Jó ele explora a morte, ele explora a perda, imediatamente entra uma nova circunstância que faz o contraste para a vida e para o ganho, onde às vezes a vida demonstra que você espera e ganha, e às vezes você não espera e também ganha. Então, essa é uma linguagem muito gostosa de você poder estudar, meditar, por isso que os teólogos aí acabam colocando Jó dentro dessa literatura poética. Eclesiastes, né? Cantares, o livro dos Salmos, são livros poéticos. Mas nós temos aí também o gênero literário profético. Isso estudamos a semana passada, não é? Como interpretar a profecia, não pode ser entendida da maneira que se lê, mas eu não posso desrespeitar que ela tem uma linguagem específica para esse conteúdo. Nós temos também algo chamado de linguagem sinótica. Sim, dos evangelhos, né? A gente até usa ali os evangelhos sinóticos, né? Que significa paralelos, né? Sim. Paralelos, eles se completam, são iguais. Muito então, bons. Mateus, Marcos, Lucas e João falam do mesmo assunto. É claro que cada um escreve com o seu olhar, a sua peculiaridade, né? Com a sua visão, com a sua peculiaridade. Verdade, pastor Bruno? E aí, pastor, nós também temos o gênero literário epistolar, as cartas. O verso para memorizar da nossa lição dessa semana está dentro desse grupo aí. Aí nós temos cartas paulinas, temos cartas universais. Sim. Né? E Judas, João, Pedro. Elas não têm um grupo específico, né? Elas são. Você tem, por exemplo, o João, ele escrevendo as suas cartas. Havia um problema teológico em Éfeso. Sim. E João, como bispo, como líder religioso daquela época ali, ele estava nutrindo a sua igreja contra heresias. Mas tem aplicações até hoje. Sim. Né? Pedro, né, nas cartas que Pedro manda, ele manda para a Turquia atual, 5 pontos ali, né? Uma das cidades era Ponto, né? E ali ele também trabalha com um público específico por problemas específicos. Estava defendendo a igreja de heresias, né? Sim. Ok, pastor. Aí segunda-feira, uma abordagem sincera e cuidadosa. Interessante. O que significa, pastor Bruno, de acordo com a lição de segunda-feira, o que significa estudar a Bíblia com uma abordagem sincera e cuidadosa? Pessoal, essa talvez seja um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção. Porque, sinceramente falando, eu posso estar errado. Entende? Então a gente precisa ser honesto antes de ser sincero. Porque eu posso estar sinceramente equivocado e depois que eu percebo que eu estou equivocado, eu caio em mim e digo, puxa, eu errei. Então é melhor eu ser honesto primeiro. Então quando o autor fala da sinceridade, eu coloco por trás aqui essa palavra honestidade, que também é trabalhada na lição. É só para a gente poder explorar esse assunto, que muitas vezes a gente deixa uma narrativa romântica, né? Na sinceridade do meu coração, então eu acredito que essas coisas vão dar certo. Calma, isso aí está mais para romântico do que para focado ali no assunto. Mas é claro que o autor ele está querendo dizer que uma pessoa que procura a Bíblia de maneira honesta, de maneira sincera, de maneira focada, não nele, mas em Deus, o que Deus quer dizer para ele, qual a mensagem, essa pessoa tem muito mais a ganhar do que aquele leitor casual. Né? Interessante, pastor. E assim, não sendo sincero ao estudar a Bíblia, como a lição coloca aqui, com uma abordagem sincera e cuidadosa, eu posso criar doutrinas, eu posso usar o púlpito para pregar uma mensagem fora do seu contexto e criando algo inexistente na palavra de Deus. Por exemplo, existe uma doutrina chamada o arrebatamento secreto.
E o arrebatamento secreto, ele utiliza-se de uma fala de Cristo em Mateus capítulo 24. Ali está o pontapé inicial. E eu gostaria, querido professor, que você pudesse nos acompanhar em Mateus capítulo 24, só para você perceber que uma leitura sincera e honesta da palavra de Deus, com espírito de oração, e também estudamos sobre isso essa semana, né? De humildade, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Mateus 24, Cristo, após ser indagado pelos discípulos, que sinais haverá da tua vinda? Então Jesus ele fala de sinais da religião, da sociedade, da natureza, mas depois ele gasta um tempo ali explicando, usando o Antigo Testamento como sombra de eventos futuros. E aí o capítulo 24, verso 37, ele fala assim: foi assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Olhando para esse texto, pastor Bruno, criaram a doutrina do arrebatamento secreto. Um vai ser levado e outro vai ser deixado. Só que ele está usando qual contexto aqui? Do dilúvio. Aí Jesus explica assim: e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Quem foi salvo? Quem foi levado ou quem ficou? É diferente aqui, né? Essa aqui é uma passagem importantíssima. O pastor Patrick aqui foi muito feliz. As pessoas que ficaram dentro da arca foram salvas. As que foram salvas. E os levados? E a quem foi levado, esses que se perderam. Então a gente realmente precisa, antes de dar a nossa decisão, nosso julgamento, a gente precisa ser sincero com o texto. Justamente. A sinceridade, ela não está na minha crença de educação, lá de casa que eu recebi. A minha sinceridade está, eu estou sendo honesto com o texto, o que o texto está querendo dizer com isso? E falando de honestidade, pastor, na terça-feira nós falamos sobre humildade também. Humildade é um dos pontos fundamentais para a gente poder estudar a Bíblia. Justamente. A abordagem humilde, a investigação humilde é a base de todo o crescimento. A humildade de pensamento é que vai fazer a diferença entre você, professor, e aquele pretenso aluno que acha que estudou a lição. Pastor, eu separei aqui um exemplo para mostrar para você, querido professor, para que possa ser explorado aí com os alunos da Escola Sabatina, um exemplo de um grupo de pessoas que não eram humildes. Okay. Mas eu vou apresentar também um grupo que era humilde. Então vamos fazer o seguinte, pastor Bruno. Eu vou me utilizar aí do grupo humilde. Eu vou ser humilde agora, tá bom? Você vai ser humilde? E você vai ser o arrogante. Puxa vida. Tudo bem, então? Então tá bom. Beleza. Humilde e arrogante. Vamos lá, então? Depois a gente inverte esse quadro aí. Então tá bom. Tá bom? Só pra gente ter uma ilustração com a lição de terça-feira. Como é que a gente faz esse contraditório aí? Justamente. Então, querido professor, abra sua Bíblia aí em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 18. Aí encontra-se o grupo dos arrogantes. Vamos lá, então eu vou ler 2 Pedro, capítulo 2, e no verso 18 nós lemos: porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Olha só. Aí Tiago, capítulo 3, então agora, no verso 13, Tiago, capítulo 3, verso 13, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente, mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder das suas obras. Então vamos lá, pastor. Fazer um contraste aí. Vamos fazer o contraste, então? Lá. Vamos lá no contraste. Um método arrogante de interpretar as escrituras. Lá. Primeiro ponto do arrogante. Ele tem resposta para tudo. Tiago, capítulo 3, verso 13, diz que o humilde entende que ele não tem resposta para tudo. Essa já foi boa, hein? Segundo ponto do arrogante. Ele não admite que tem erro. Tiago diz que o humilde entende, eu tenho erros. Terceiro ponto do arrogante.
ele usa o conhecimento, mas é para dizer que ele é muito inteligente. É como se fosse uma ostentação. Agora, Tiago, ele nos diz que o conhecimento aqui de humilde é usado para edificar. Não ele mesmo, mas os outros, né? Justamente. Quarto ponto do arrogante, ele usa o conhecimento, mas ao invés de esclarecer as coisas, parece que confunde as coisas. E aí, Tiago nos diz que ele usa o conhecimento que ele tem da palavra de Deus para esclarecer os fatos e não complicar. Que diferente, né? Pois é. Então, fosse você, eu ficaria mais humilde. Obrigado, vou fazer isso. Doutor Amin Rodô foi seu professor, foi o meu Sim. professor também. E ele usou uma frase na sala de aula que ele dizia assim: se você tem a impressão que sabe de tudo, lembre-se, é só impressão. É só impressão. É isso mesmo. Não sabemos de tudo. E há um filósofo que diz: uma coisa eu sei, Que eu nada sei, né? Tudo bem, pastor. Quando nós olhamos, por exemplo, para Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 12, ele fala que hoje nós enxergamos como que pelo espelho de forma obscurecida. Então, nós não temos condições de entender tudo. Essa frase é linda, né? Nós olhamos por um espelho, mas ela foi dita por um dos maiores sábios, uma das pessoas mais capazes intelectualmente ali do Novo Testamento. Ou seja, o próprio Paulo admite, olha, eu posso até ser inteligente, mas eu tenho que admitir, eu tenho as minhas limitações. E aí temos a citação de Ellen White, e o pastor Bruno aqui nos bastidores, ele falou algo interessante. Aqui é uma das lições que mais apresenta Ellen White nessa lição aqui. Nós já tivemos domingo, agora em terça-feira de novo, vamos ter posteriormente em outras passagens aqui, como sexta-feira, mas isso me chamou bastante atenção, porque o autor ele foi bastante claro ao se apoiar não apenas no texto bíblico, mas também no texto profético. Isso dá um pouco mais de credibilidade e temporariedade, porque Ellen White está mais próxima dos nossos dias. Justamente. E os seus ensinamentos estão em total harmonia com os ensinos bíblicos. E olha só o que ela fala, último parágrafo da nossa lição: todos os que forem à palavra de Deus em busca de orientação com mente humilde, determinados a conhecer os conceitos da salvação, compreenderão o que dizem as Escrituras com espírito de humildade. Então, pastor, aqui a gente até pode incentivar o professor, né? Professor, vira para o teu aluno e fala, né? Como nós podemos conhecer as Escrituras? E aí os alunos vão dar algumas respostas e você pode falar, ó, na terça-feira Ellen White dá uma pista. E aí você utiliza a citação que nós só podemos conhecer melhor as Escrituras com humildade. Pastor, quarta-feira, determinação e paciência. E eu classifico essas duas palavras, determinação e paciência, com uma única palavra: perseverança. Opa! Eu preciso ser perseverante no estudo bíblico. Eu não entendi agora, vamos voltar ao texto, vamos buscar a textos paralelos. Algum outro escritor da Bíblia, sobre a inspiração divina, escreveu alguma coisa a respeito deste assunto? Então, pode ser traduzido como perseverança, determinação e paciência. Quer ver um exemplo? Guilherme Miller. O que tem o Guilherme Miller? Guilherme Miller foi do grupo dos Milleritas, né, de 1844, 1816, né, até 1844, que tem a ver com a primeira mensagem angelical, que daí vem, então, o remanescente, a história da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Guilherme Miller, ao estudar a Bíblia, ele usava uma concordância bíblica. E aquilo que ele não entendia, ele voltava, estudava até entender. E diz aí a história que ele só mudava o verso quando ele entendia. Até ele poder solidificar aquilo ali, né? Justamente. Então, ele tinha perseverança. Então, determinação e paciência pode ser muito bem traduzido como perseverança, né? Posso aproveitar aqui, pastor? Claro. Tem o segundo parágrafo, né, da lição de quarta-feira, fala, eu até coloquei aqui em realce, a demora para resolver uma dificuldade não prova que ela não possa ser solucionada. Eu estava vendo um programa de televisão falando sobre a linguagem das crianças. Nesse programa, o cientista ele estava dizendo que existem seres criados além do ser humano, os animais, que eles têm uma linguagem.
E essa linguagem, ela é aprendida. E o cientista diz, a mãe e o pai, eles têm que ser muito pacientes. Por quê? Porque demora para a criança começar a conectar uma palavra com outra. E a Bíblia é mais ou menos isso. O fato de você demorar para conectar um pensamento a outro não quer dizer que você está errado. É apenas uma questão de perseverança. E aí, quinta-feira, já estamos chegando para o final da nossa lição. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo 17, ele pregava e havia um grupo de pessoas ali que estavam escutando o sermão do apóstolo Paulo e eles tinham alguns hábitos ao estudarem a Bíblia, ao ouvirem um sermão, ao ouvirem uma pregação. Que hábito era esse, pastor? Então havia o grupo do aspecto negativo e o grupo do aspecto positivo. Agora eu sou negativo. Agora você vai para o negativo, então. Então tá ok. E eu fico com positivo. Vamos lá, então. Atos, capítulo 17. Vamos lá. Lembrando que este livro foi escrito por Lucas, né? O evangelista Lucas. Sim, influenciado. Por Paulo. E Pedro também. Isso. Capítulo 17. 17. Eu vou ser, então, o grupo aqui dos teimosos, né? Verso 11, é isso? Isso, eu fico com o verso 5, tudo bem? Beleza. Vamos lá, então. Eu fico com 11 e o 12, tá bom. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajudando a turba, alvoroçavam a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Eita, que dureza isso aí, hein, pastor? Pô, você tem aqui o povo vida. judeu, malandragem, que expressão triste, né? Poxa, é. E aí, qual que é o grupo contrário? Agora vamos lá, no verso 11 e 12 nós temos o extremo contrário. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Olha o verso 7 agora. Os quais Jasson hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Ou seja, eles gostavam de confusão, né? Estavam ali para isso, né? E o que nós temos aí contrário, então, lá no verso 11? Então, vamos lá. Tem a parte de Bereia, onde os bereanos eles têm uma conduta nobre, bem diferente desse tipo de conduta. Uma atitude sincera, né? Sincero, humilde. Totalmente contrária. E aí, por fim, o verso 8 diz assim: tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. O que esse grupo de judeus fizeram? Resultaram em um tumulto, alvoroçaram a multidão. E no verso 12 a gente tem um resultado totalmente diferente, né? Que o verso 12 diz que as pessoas creram, mulheres de alta posição e não poucos homens, ou seja, o resultado foi de honra, de dignidade. Então apresentamos aí um resultado honroso, né? Então Muito percebe aí, amigos, quando Paulo ele prega ali no capítulo 17 do livro de Atos, você tem dois grupos. Um grupo que estava ali de maneira desonesta, um grupo que estava ali com uma conduta vil, um grupo que estava ali para um resultado tumultuoso. Pastor, posso fazer aqui uma participação? Claro. No segundo parágrafo da lição de quinta-feira, esse segundo parágrafo, professor, você põe aí uma caneta, uma setinha, esse segundo parágrafo tem pelo menos 4 regras hermenêuticas que nós estudamos lá na Faculdade de Teologia. Claro que existem outras, né? Mas é só para você ter uma noção que no segundo parágrafo da lição de quinta-feira, essas 4 regras aqui, ó, utilize, elas são fundamentais. E quais são elas? Muito bem, vamos lá. Primeira regra, então, você que não entende, né, uma passagem, você então vai utilizar a seguinte regra. Tente reunir algum conhecimento de outras passagens bíblicas que tratam do mesmo assunto. Então, você está falando de juízo. O livro de Levítico fala do dia do juízo, que o sacerdote chegava lá. Será que tem só esse assunto de juízo? A própria epístola de Judas fala sobre juízo. Paulo fala sobre juízo.
e Pedro fala sobre juízo. Então, existem outras passagens. A gente tem que reunir passagens desse tema. Essa é uma regra. Segunda regra, sempre busquem encontrar declarações claras, porque as claras é que vão nos ajudar a fundamentar, né, a nossa mente a entender as mais difíceis. Primeiro, a gente busca as passagens mais claras para nos ajudar nas mais difíceis. A terceira, essa aqui é importante. Nunca obscureça uma declaração inequívoca. Então, Jesus disse, né? É mais fácil que um pecador, né? Ele passe pelo fundo de uma agulha do que um rico. Tá vendo? O rico não vai entrar no reino do céu. Será que foi isso que Jesus disse? Então, calma, você está trazendo um certa confusão aí. Não foi bem isso aqui. Quarto ponto. Permita que o próprio texto das Escrituras revele o significado de outras partes das Escrituras. Então, antes de abrir comentário bíblico, léxico, dicionário bíblico, procure outras passagens da Bíblia. Ela mesma se interpreta. Então, pelo menos 4 dicas aqui, hermenêuticas muito boas para a gente utilizar. Pastor Bruno, eu coloco mais um item aí. Opa, mais um item. Espírito de oração, que é o título da lição. Não vá a esse livro sem orar. Aliás, a Bíblia é o único livro que você estuda na presença do autor. Que alegria, né? Saber que quando este livro é aberto, quando oramos ao Senhor, o autor está presente ao nosso lado, que é o Espírito Santo. Amigo, que Deus abençoe você. Chegamos a mais um fim. Semana que vem estaremos juntos de novo, finalizando o trimestre. Opa, beleza. Finalizando o trimestre. Pastor Bruno, nós vamos orar agora nesse momento e não podemos esquecer que temos o professor nota 10 desta semana. Vamos orar, professor? Obrigado, Senhor, pelo estudo da Tua Palavra. Obrigado pela alegria de estudarmos a lição da Escola Sabatina e por entendermos que o Senhor está perto de um coração sincero e humilde, iluminando-nos para entendermos o que é inspirado por Ti. Pedimos o perdão, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Bruno, diga para mim aí, quem é o professor nota 10 desta semana? Amigo, quando você assistir esse vídeo, manda uma mensagem para a gente, para o pastor Patrick, e nós recebemos aí um comunicado, o pessoal lá da região serrana do distrito de Araras. Lá a igreja de Madame Machado indicou o Jorginho, o Jorge Luiz, como um professor nota 10. Parabéns aí, Jorge, Deus abençoe. Parabéns, Jorginho, tive a alegria de ser o seu pastor aí durante 3 anos. Parabéns, você merece esse título. Pastor Bruno, eu estudo a lição. E você?